Estou fazendo pergunta aqui. Vocês podem perguntar pelo chat, aqui mesmo no YouTube. Mas tudo bem, quem preferir fazer pelo WhatsApp porque tem vergonha, tá tranquilo, pode seguir. No final daí a gente responde tudo. E continuando na nossa maratona, já falamos de bezerra, da cria, da recria, o que é importante, como é que a gente faz uma vaca bem feita e tal. Falamos um pouco do periparto, né, que é aquele período antes do parto, depois do parto. A partir dessa semana a gente começa a disponibilizar os links para quem quiser ver. A gente vai pôr no Instagram e provavelmente no Facebook também. E vamos colocar no link também do nosso YouTube, da nossa página do YouTube. O enfoque hoje, até fiz uma brincadeira com o nome, né? Falando de lactação, o que nunca te contaram, né? Porque realmente, eu gosto muito de ler, leio bastante, gosto de entender dos assuntos. E da forma como eu vou apresentar aqui hoje, simplista, e fechar com aquele gráfico que eu mostrei da vez passada, né, na última conversa, ele, ele demonstra de uma forma muito clara, muito leve, né, o que a gente precisa saber sobre esse período. Não tem mistério, né? São pequenos detalhes ali. E por falar em detalhes, a gente não vai entrar nos detalhes mínimos, né? Naqueles detalhes que fazem a diferença. Isso aí ficou para nossa última conversa, lá no dia 30 de junho. Lá sim a gente vai falar dos detalhes. Aqui a gente vai falar de uma maneira global. Se a gente não souber esse primeiro passo, não vai adiantar nada saber aqueles pequenos detalhes lá, né? Então, qual que é a conversa hoje? Entender o que é a curva de lactação, né? Saber a diferença do curva de lactação e o pico de lactação e por que eles são tão importantes e por que a gente raramente vê essa preocupação nas fazendas. É, acredito que quem entendeu o que a gente vai falar hoje, o que eu vou falar hoje, vai ficar convencido. Falar um pouco do balanço energético negativo, está efetivo, mas depois a gente conserta. Falar um pouquinho da acidose, da fibra, do FDN efetivo. Né? FDN é uma coisa, FDN efetivo é outra. Né? E o que é o FDN efetivo? Falar um pouquinho do score corporal, a gente deu uma pincelada também na semana passada e hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo. E o que ele tem a ver com a reprodução. Uh, então, se a gente aprendeu a fazer bem feito na primeira conversa técnica nossa, para falar de cria e recria, já salvou ali seus 1.200 litros de potencial. Né? Se prestou atenção e aplicou, e vai aplicar, na verdade, o que aprendeu na alimentação antes do parto, já ganhou mais 1.000 litros ali. Mas a conversa de hoje é para falar da alimentação do parto até o pico e alimentação depois do pico. Se fizer isso tudo certinho, tudo bonitinho, e se você tiver uma vaca com potencial de 10 mil litros de leite, vai ganhar aí mais quase 3 mil litros, que são onde a gente perde muito. Por causa de infertilidade, a gente não vai falar, isso é um papo veterinário. Né? Talvez em um outro momento a gente chame um veterinário para falar aí sobre as causas veterinárias, que é onde a gente vê o produtor gastando dinheiro com força. Mas não adianta nada, se não resolveu os problemas anteriores que estão aqui, principalmente na cria e na recria, mas também no pré e pós-parto, não adianta nada. Não adianta nada chamar o melhor veterinário do mundo, usar o melhor sêmen do mundo, o melhor touro do mundo. Não vai resolver, eu vou explicar por quê. E esse gráfico aqui ele é tão importante, e por isso ele aparece de novo, apareceu semana passada, aparece de novo, porque ele antecede o que seria o pico de lactação. Pico é aquele momento onde a vaca atinge o seu pico, né, dentro daquela lactação. Né? Isso vai acontecer ali entre 45 e 60 dias. Tem algumas raças, alguns rebanhos, genética e até manejo, que isso vai acontecer lá por 90 dias. Em geral, a gente considera ali entre 60 e 75 dias o, o pico. Só que a gente só vai atingir o pico, fazer com que essa vaca atinja o pico, em situações muito específicas. Nós temos que respeitar essa curva de consumo. Né? Veja que ela pariu ali uma vaca com potencial de consumo aqui na faixa de 25, 22, 23 quilos de matéria seca, mas nos dias seguintes após o parto, ela mal atinge seus 15 quilos, 16 quilos, isso vai subindo, né? E nós encerramos semana passada falando que nós precisamos adensar a dieta aqui. O problema é que adensar a dieta aqui significa pôr muito mais energia e muito mais proteína. Né? Então, toda vez que eu coloco mais energia, mais proteína, eu coloco menos fibra.
É mais ou menos assim que funciona. E aqui está a grande questão de todas as fazendas de leite que tem problemas com relação ao pós-parto, ao pico. E, e falar do pico é tão importante porque se a gente imagina uma vaca com produção no pico, vai lá no pico, no máximo lá no segundo mês, medimos o leite dela ali, ela produziu 25 litros. Existe uma conta que a gente faz que, assim, 25 litros por dia vezes 30 dias dá, sei lá, 200 e poucos litros ali, 200 e, nem sei, peraí, deixa eu ver. Vamos falar 30 dias, 25 litros, 750 litros. Se a gente quiser saber quanto essa vaca vai produzir até o final da lactação, é uma média, né? A gente pega esse número e multiplica por 7,5. Quer dizer que uma vaca que atingir o pico com produção média de 25 litros, ela vai produzir na lactação fechada algo em torno de 5.600 litros de leite. Né? Dividindo isso por 10, então a média é de 18 litros, uns quebradinhos aí, do dia que pariu ao dia que secou. E, e por que isso é tão matemático? Porque existe o pico de lactação, existe a curva de lactação, né? A persistência. É o que a gente vai falar ali daqui a pouquinho. Significa que depois do pico, ela perde uma quantidade média de 8,5% da sua produção ao mês até secar. Isso aí é quase matemático, quase todas as raças se comportam dessa maneira. E para fazer com que ela atinja o consumo ali até o, o pico de lactação, nós vamos ter que adensar essa dieta sem ferrar com o rumen dela. Né? E aí é que a porca torce o rabo. E aí nós temos que lembrar de outro gráfico da semana passada, que era o gráfico do balanço energético negativo, né, que significa que o que ela precisa comer e o que ela consegue comer gera um déficit. Né? E esse déficit, geralmente ele é completo. Ele falta ali, falta energia, falta proteína, falta é, vitaminas, minerais, tudo. Falta tudo. Né? E quando não falta isso, sobra energia. E aí você tem os outros problemas, né? Acidose, alguns casos mais raros, um pouco de laminite também. Então, o balanço energético negativo, que eu vou mostrar naquele gráfico mais para frente, a hora que a gente for fechar, ele aparece em quase todos os animais e quase sempre isso significa animais perdendo peso. Então ele vai perder peso para manter. Já falamos disso semana passada. Aqui para a dona Suzana, que me mandou um e-mail pedindo para mostrar como é que, por que não fazer a mensuração, não medir as vacas por peso e sim por score corporal. Ela fala que é difícil medir por score, que já assistiu um vídeo e tudo. Realmente é difícil. Principalmente se você quiser acertar na mosca. A vaca tem 3,75 de score, né? O grande problema é que você tem vaca de linhagens de linhagens totalmente. Vamos pegar o holandês, totalmente diferente. O holandês ele pode ter uma linhagem kiwi, por exemplo, que é o que se usa por gado a pasto da Nova Zelândia, que é um animal mais baixo, mais curto. Esse animal ele vai pesar aí na faixa de 500 e poucos quilos, 550 quilos de média, até menos. Você pode ter o holandês padrão, né, que uma adulta vai ter aí seus 650, 680 quilos. Você tem os holandeses de origem canadense, que chegaram aqui há algumas décadas atrás, que são vacas aí que atingem 750 quilos ou mais. Né? São uns vagão de vaca. Que pessoalmente eu gosto muito. E tem as suas problemáticas, questão de consumo, elas têm muitos problemas de torção de abomaso, porque comem bastante, mas também produzem bastante. É raro a gente ir num rebanho de holandês canadense onde a média esteja abaixo de 35, 38 litros. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. É um gado que não aguenta sol, é um gado que não aguenta andar muito. Então tem que causa, elas têm comum ter problema de casco. Então, por isso que por essas diferenças genéticas, e estamos falando do mesmo lote, né, do mesmo padrão racial, que é holandês. Na Jersey, não, na Jersey é um pouco mais padrão, mas serve também o score. Né? E a forma correta de avaliar, e existem várias formas, a forma correta leva pelo menos 3 parâmetros, que é o número de costela aparecendo e como elas aparecem,
A cobertura de gordura e carne que tem aqui entre o isque e o ilho, que são aqueles dois ossos mais visíveis da anca da vaca, e a inserção de cauda, né? Mostrando aqui, por exemplo, uma vaca gorda, acima de 3,5, você já praticamente vê uma linha reta, ela está bem coberta, você não vê aquela depressão que tem entre a parte de cima e a parte de baixo, como dessas daqui, né? Não precisa ser assim também, mostrando todos os ossos. Mas, como a gente falou semana passada, do score ótimo para parir, nós estamos falando de 3,5, seria isso aqui, ó. Essa aqui é uma vaca de 3,5, ó, uma, duas, três costelas aparecendo, uma pequena depressão aqui entre os ossinhos aqui, uma cobertura de cauda que você não vê ele afundando, mas ele também, a cauda não está lá no fundo. Aqui a cauda está lá no fundo, você tem mais gordura aqui nessas duas laterais do que na cauda. Tá gorda. Uma vaca que pare nessa condição vai ter problema. Uma vaca que entra em lactação no primeiro mês vai ter problema. Cetose, ceatose e outros. Então, a maneira mais correta é essa. Quem quiser acertar na mosca, vai medir de 3,3, 3,25, 3,50. A gente faz de uma maneira mais grosseira. Tem que avaliar muitas vacas, um espaço curto de tempo, não tem tempo de pôr no curral para olhar uma a uma durante o leite. Então, o que a gente faz? Dá uma visualizada geral, pega as vacas mais magras do rebanho, as mais gordas, né, vê em que momento da lactação ela está e tenta traçar um diagnóstico com esses dados. É claro que nesse meio tempo rola um monte de pergunta, mas o que a gente deseja, no fundo, é que uma vaca pare com 3,5 e 2 meses depois ela já começa a engordar, mas ela atingiu o fundo do poço dela com 2,5. Essa distância de um ponto de score significa mais ou menos 60 kg de gordura. Quer dizer que se essa vaca perder 1 kg de gordura por dia para produzir leite, até que você consiga ajustar essa dieta, até que ela consiga comer a quantidade que ela precisa e passe a produzir, a consumir mais energia do que está gastando e começa a voltar daí a ganhar carne, ao mesmo tempo que engorda, isso é o ideal. Não é o que a gente vê no geral. É comum a gente lá, vai lá no lote 1, pega lá, o cara tem 20 vacas, você pega lá as 3, 4 vacas mais magras, elas estão nessa situação aqui. Aí você pergunta, aí você vai lá na ficha, quanto tempo essa vaca pariu? Ah, pariu faz, sei lá, 90 dias. Problema. Tá, eu sei que é difícil individualizar, eu sei que é difícil fazer o trato para aquela vaca, mas saber muitas vezes que ela não teve nenhum problema, né, não teve uma retenção de placenta, uma metrite, não teve nada, uma mastite, e está nessa situação, 90 dias depois que pariu, significa no mínimo que essa vaca é muito boa de leite e ela faz uma deposição de gordura para manter a sua produção, e significa também que você está diante de um caso onde o produtor não está prestando muita atenção. Né? Eu tenho muita dó quando eu vejo isso, porque isso não acontece com vaca ruim, isso só acontece com vaca boa. E prestar atenção nisso é importante. E qual é o efeito do score corporal? Nós falamos lá, né? E até assim, eu tenho juntado, trabalhei com consultoria há muitos anos, e sempre nas fazendas que eu trabalhei com bons veterinários, que faziam bons relatórios, eu tenho esses relatórios até hoje, a gente começou a puxar relatórios de 2008, 2006 a 2013, mais ou menos. E tem muitos dados aí, tem pelo menos umas 5.000 inseminações com acompanhamento. Né? O que nós já temos segue muito próximo descontando, claro, usando as vacas que dão para usar, nem todos os rebanhos dá para usar, nem todo diagnóstico dá para usar. Mas por aquele estudo que eu apresentei na semana passada, que vacas mantendo peso em prenho ali entre 55% e 60% às vezes, né? E que mostrando que vacas magras, mas que estão ganhando peso e não tem um problema, não tem o cisto ovariano, não tem outros problemas reprodutivos, ela emprenham em 90% a 92% das vezes. E que mesmo uma vaca gorda, se ela estiver perdendo peso, ela vai emprenhar em 5 a 6% das vezes. Então lembra daquele gráfico anterior, né, daquele score, e pensa uma vaca que pariu com 3,5 de score, né, perdeu por 2 meses. Nesses 2 meses, gente, a chance dela emprenhar está aqui, ó, 5 a 6%. Eu estou falando da vaca saudável. É nula. É comum ir numa fazenda e ver lá resultado de vaca, de toque de vaca com 4, 5 inseminações, e eu vou descartar essa vaca. Você vai lá, a vaca está magra, está com score de 2,5,
2,5, 2,5, 2,5 é a média. Aí você vai no pré-parto do cara, tá lá tudo 3,5. Quer dizer, essa vaca perdeu peso e não tá ganhando peso ainda. Então, não tem nada de errado. Né? E assim, às vezes você vai lá, o cara tá usando uma ração da concorrência, né? E na sacanagem dá até vontade de falar, né? Porque ele vai sempre culpar o produto, né? Mas você tem que alertar, né? Não é o produto, quase nunca é o produto. Pode ser? Pode, mas quase nunca é. Então, vacas mantendo peso emprenham entre 55% e 60% das vezes. Vacas magras, mas que estejam ganhando peso, emprenham em 90% a 92% das vezes. E vacas gordas perdendo peso, quer dizer, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o retrato de uma vaca que pariu. Ela vai perder peso, perder primeiro mês, segundo mês. Enquanto vocês não fizerem ela passar daqui para cá, vocês não vão fazer ela voltar a emprenhar. Né? Isso aí acontece por uma série de problemas. As principais razões são hormonais, claro, mas não vamos esquecer que tem as defesas dos animais. Os animais perdem defesa. Mostrei aquele gráfico semana passada dos linfócitos lá, né? Como isso cai nos últimos semanas de lactação e como isso permanece baixo durante os primeiros meses. E aqui é outra explicação, né? Quando a vaca está perdendo peso ou quando ela está em balanço energético negativo, ela tem uma menor secreção de estrógeno. E isso vai fazer com que a ovulação não aconteça ou aconteça tarde, vai aumentar o nível de cio silencioso, né? E esse é um dos principais problemas, mas não é o único. Aqui nós estamos falando de um único hormônio, estrógenos. Aí vamos dizer que, tá bom, controlou-se um pouco a situação, os estrógenos estão ali sendo secretados a uma maior velocidade, mas você tem o segundo problema, né? Não adianta ela dar cio e ser inseminada e essa fecundação acontecer. Tem o segundo passo, né? Você tem que ter ainda progesterona para esse resultado dessa fecundação se implantar no útero e crescer. Então, no momento de balanço energético negativo, gente, esqueça. Ou isso não acontece, ou acontece de forma muito discreta, ou quando isso acontecer, isso não vai acontecer. Tá? Então, cuidem do score corporal no pós-parto. Essa é a principal dica. Principal, assim, é o mais importante. E quando vocês acertarem isso, vocês vão acertar o pico também. Né? O que eu falei aqui é esse espaço aqui, ó. Por 30, por 50 dias é normal. Né? É normal. Uma vaca parir com 5, 3,5 e 60 dias depois está com 2,5. Muitas vezes isso demora, né? Você vê que nós estamos falando de 3 meses até que ela comece a ganhar. Agora, esse quadrante aqui, isso aqui pode ser vir para cá, para 4 meses, 5 meses. Uma vaca pode perder peso ao longo de 90 dias. Tá com 3,5 aqui, com 2,5 aqui, com 2 aqui. Quer dizer, por 100 dias, qualquer inseminação que esse caboclo tenha feito, perdeu. É culpa da vaca? Não. É culpa do inseminador? Não. É culpa do sêmen? Não. E ele vai culpar sempre quem? É culpa da dieta? Não. Né? Sempre vai ser a dieta. Apesar que o cara do sêmen fala que sempre leva a culpa também, né? O cara que vende o sêmen. Pobres. Né? É assim que funciona. Mas geralmente não é. O problema está ali, manejo. Agora que eu fico lasqueira, por que não estão falando? Por que o produtor não sabe? Né? Isso é que eu acho incrível. Você chega numa fazenda muitas vezes grande, quando você começa a avaliar e começa a falar isso para ele, por que a parte reprodutiva dele não está indo e por que isso pouco tem a ver com sêmen, pouco tem a ver com seminador, ele fica espantado, de boca aberta, porque ninguém falou isso para ele antes. Né? E a gente assiste canal rural, a gente assiste, bom, nada contra o canal rural que eu gosto muito, mas dessas revistas nunca a gente vê isso falado dessa forma. Né? E isso me incomoda bastante. E você conversando com os veterinários, eles concordam, os bons concordam, que a questão do score corporal tem uma influência gigantesca. Gigantesca. Eu tenho um cara que eu trabalhei muito tempo, um veterinário, a gente atendia muitas fazendas em comum, no tempo que eu trabalhava com consultoria, que existia uma conta que a gente fazia. Era assim, a vaca paria com X quilo, ela só podia ser inseminada de novo quando ela tivesse com 95% do peso do dia que ela pariu. Por exemplo, pariu com 550 quilos, deixa eu fazer uma conta aqui para não errar, né? 0,95 vezes. Ela só podia inseminar, ela só entrava no IATF quando ela atingisse 522 quilos. Então, o que acontece? Essa vaca paria, ia perdendo peso, batia lá nos 480, enquanto ele não voltasse a
a ganhar peso e atingisse 522 quilos, significa que 522 é o peso médio menos 5%. Quer dizer, isso significava que ela já tinha perdido todo o peso que ela deveria perder e já estava ganhando. Ele não entrava com IATF. Aí, o dado mais impactante disso. A média, a média de dose de sêmen por prenhez da fazenda era 1,2 em IATF. Né? Então, isso mostra que tem uma relação total entre score e, e prenhez. Né? Mas, voltando aqui, evidenciando, né, o que a gente falou na semana passada, entre uma vaca sair de uma produção, de um consumo ali de 10 quilos de matéria seca, indo para 20, 25, no caso de uma vaca mais produtiva. Uma dieta de 10, 11, 12% de proteína para 14, 17. Né? Uma dieta fibrosa para uma dieta concentrada. Né? E a importância que nós temos no foco disso. Aqui nós temos uma quantidade mínima de amido, muita fibra, fibra longa, fibra às vezes até de má qualidade, de feno, silagem ruim, pasto ruim, às vezes o gado não está fechado, está a pasto. E aí cai no lote 1 aqui, né? Todo mundo aqui de cabeça baixa, essas daqui tudo olhando para lá, querendo comer lá. E aqui a característica principal aqui é o que? Baixa fibra, né? O baixo FDN e alta quantidade. E também a energia que geralmente é muito mais alta. Para uma vaca em depressão de consumo sair daqui e vir para cá, isso aqui é uma bomba. Né? O rumen dela está acostumado com isso. Bactérias especializadas em consumir fibra, em quebrar celulose, hemicelulose, e de repente vem para cá e as bactérias que deveriam ter nesse rumen são as bactérias amilolíticas, para consumir o amido, para consumir uma dieta menos fibrosa. E aí é que começa a dar os problemas. E a gente sempre fala aqui nesse 30 de FDN, né? A literatura fala 34, 35 deveria ser o mínimo, mas a gente sabe que com bom manejo, número de trato maior, inclusão de ionófilo na dieta, essas coisas, tamponante, isso ajuda muito e a gente acaba trabalhando com FDN menor. E FDN é a fibra que vai ser digerida no rumen. Nem toda essa fibra ela é que a gente chama de fibra efetiva, que a gente vai falar daqui a pouco. FDN é a fibra que está no rumen e vai ser digerida lá. Mas tem o FDN efetivo, que é a fibra que está lá e que vai causar a, a contração ruminal. E aqui, né, eu tinha falado não com esse gráfico, mas essa é a situação aqui. Né, essas aqui são as papilas ruminais, pouco desenvolvidas, pouco adaptadas a grãos, e aqui as papilas vão crescer. Isso é normal, porque quanto mais pesada a dieta, mais quente a dieta, que a gente chama, né, quanto mais milho, mais soja, menos fibra, maior essas papilas vão ficar para ter uma especialização em absorver mais e os gases que vão ser produzidos ali. Essa foto também mostrei semana passada, né, mostrando a velocidade ruminal aqui no microscópio, mostrando que as papilas bem desenvolvidas têm aí 5 a 8 vezes mais área de contato e capacidade de digestão. Por isso que a gente tem aquela adaptação. E aí alguém me trucou, né, alguém não, duas pessoas me trucaram. Um foi um técnico que pelo que eu entendi, ele trabalha no Paraguai e no Paraná, me trucou no custo das doenças metabólicas que a gente passou na semana passada, né? Eu acho que eu me expressei mal. Lá a gente tinha um custo médio, né, numa fazenda. O que é aquele custo? Quando eu tenho uma incidência de febre do leite, por exemplo, quanto aquilo custa no dia? Então ficou pouco claro. Então eu decidi clarear um pouco mais em cima de dados científicos e atualizados. Né? E aqui, para não causar a intriga que eu causei na semana passada, estamos considerando leite a R$ 1. Né? Teve uma outra turma que falou: ah, mas aqui eu recebo R$ 1 o litro, não dá para fazer em litro? Então tá, a gente fez aqui em real, com leite a R$ 1. Uma febre do leite, então, uma taxa de incidência média, um rebanho de 4%, ela custa, por caso, em torno de R$ 800. Isso está contabilizado. O cálcio está contabilizado, o descarte do leite, o leite que vai produzir a menos, está tudo aqui.
Um caso de cetose, R$ 750, caso real. Tá? Uma torção de abomaso, R$ 1.600. Isso aqui já é dado meu, tá? De fazenda que eu atendo, né? Esse dado aqui está lá. Nós temos uma média aí de R$ 1.500 a R$ 2.100 no caso de torção de abomaso. Isso quando a vaca sobrevive, né? E a gente tem alguma perda ali. E a torção de abomaso é um problema, né? Uma vez que a vaca tenha, ela já tem uma disponibilidade para ter mais vezes. Então, essa é uma outra questão que precisa ser, é, a gente precisa prestar muita atenção. Muitas vezes você vai lá, entra com uma dieta específica de pós-parto e os casos de torção de abomaso não terminam, né? Mas você vai ver o histórico da vaca, ela teve torção de abomaso em outras lactações, né? Então, para a gente importa mais reduzir em 90%, mas já considerando que um ou outro caso pode acontecer e até agora não vimos nenhum caso novo, é sempre um caso reincidente. A retenção de placenta, quanto custa uma retenção de placenta? Antibiótico, descarte do leite, né? Uma metrite. E o nosso principal e mais fácil, a torção de abomaso é um caso mais raro, é um caso mais... Aqui 4% eu estou considerando fazenda de altíssima lactação, né? No geral, tem fazendas que nunca viu torção de abomaso. Eu fui em uma fazenda um pouco antes de tudo isso, a gente ficar trancado dentro de casa, que até contei essa história, acho que na vez que a gente conversou de bezerra, que eu fui na fazenda, era uma reclamação que o nosso produto tinha matado duas vacas, né? E isso foi no sul de Minas. E chegando lá, um rebanho muito bonito, um gado muito bem tratado, um casal e o filho, e foi muito legal a conversa. E o que, que aconteceu ali? Esse casal nunca produziu leite em grande quantidade, porque produzia a pasto, do jeitão simplão. E de repente faz um compost barn do jeito que tem que ser feito, com uma boa cama, um bom espaçamento, boa linha de coxo, boa água, enfim. Junto passa a fornecer uma boa dieta e de repente passa de 19 litros e descobre que no rebanho tem vaca de 40, 45. Nunca tinha acontecido, né? Então mudou tudo ali. E aí o que aconteceu, que essas duas vacas que morreram, pelos sintomas e por tudo que foi perguntado, elas morreram de cetose e, e também com sintoma de acidose. Então, a acidose e a cetose, né, que são os dois problemas fáceis de ver, um é muito raro, a cetose, e o outro é muito comum. E a gente vai falar um pouquinho mais dele porque a incidência dele é muito alta, né? Principalmente a subclínica. A clínica não preocupa, porque qual que é a diferença? A acidose subclínica é aquela que a gente não vê. O animal está com problema, ele está com dificuldade de consumo, está com dificuldade de ruminação, mas a gente não percebe. Ela é subclínica, os sinais não estão aparentes. A gente vai conseguir ver isso nas fezes, vai conseguir ver isso em detalhes muito pequenos que nem todo mundo consegue ver. Então, a acidose subclínica é a que mais preocupa. A acidose clínica, não. Ali o animal para de comer, a proteína e a gordura se invertem. É fácil de entender. Você chega ali em 5 minutos de conversa, olhou o gado, olhou as fezes, olhou o consumo, pronto. Né? Olhou a dieta, o coxo, já matou a questão. A subclínica, não. E o problema da subclínica é o prejuízo que ela dá. É uma incidência muito alta e um prejuízo muito alto. E esse prejuízo aqui não é igual, por exemplo, a torção de abomaso. Isso aqui acontece num dia, você chama o veterinário, faz a cirurgia, 5, 10 dias depois a vaca está produzindo e está boa de novo. Isso aqui pode se arrastar por meses. Subclínico, você nem vê. Né? Então, temos que prestar atenção na acidose, principalmente porque a gente está falando de pico. Né? É quase impossível você manter a dieta do jeito que ela deve ser, fazer a dieta exatamente como a vaca precisa nos 2, 3 primeiros meses de lactação até o pico, e você não tem acidose. Né? Eu tinha falado da acidose clínica, subclínica, a diferença não é um rumen saudável. Aqui, ó, uma boa área de contato, o alimento vai entrando aqui, vai sendo digerido, vai sendo absorvido os nutrientes, algum nutriente, né? Os ácidos graxos, né? E olha um rumen, a mesma porção ruminal com acidose. Que capacidade de digestão tem aqui, de absorção? Né? Fora, sem contar, o desconforto animal. Né? Imagina a situação desse animal para chegar com o rumen aqui desse jeito.
É lógico que isso aqui não acontece em todas as vezes. Isso é mais comum em confinamento, é, onde é feito mais nas coxas, com pouca atenção ao número de dieta e tudo. Mas isso acontece, né? Em frigorífico, às vezes a gente vê muito isso. E aqui, falando um pouco da diferença entre o FDN e o FDN efetivo. Né? A sigla FDN significa fibra digestível em detergente neutro. Significa que é a parte da fibra que vai ser digerida no rumen, vai ser utilizada, quebrada pelas bactérias, ela vai ser ali, decomposta ali. Mas ela pode ser uma fibra muito pequena, de tamanho muito pequeno, e as vacas podem não usar essa fibra para ruminação. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona a penny state. Está aqui, acho que no slide seguinte, que é uma forma de você avaliar a quantidade de fibra efetiva. O FDN efetivo, ou fibra efetiva, significa aquela fibra que está no rumen, mas ela é capaz de estimular as papilas ruminais a fazer o rumen ter motilidade. Esse é o termo correto. Né? Vocês estão vendo essa flechinha aqui, né? Isso aqui é para explicar que tudo que for mais largo que essa parte do focinho, algo em torno de 2,5, 3 centímetros, a vaca tende a jogar para fora do coxo. Então isso aqui a gente não considera fibra efetiva, isso aqui é sobra. Né? Então FDN é toda a fibra que vai ser decomposta no rumen, e FDN efetivo é a fibra que vai ser decomposta no rumen, mas que faz a estimulação para que o rumen saia da paresia. Um animal com acidose, por exemplo, entra em paresia ruminal. O que é a paresia ruminal? As bactérias começam a morrer, começam a não trabalhar e esse rumen começa a parar a sua motilidade. Existe uma série de eventos bioquímicos e, e fisiológicos que fazem com que isso aconteça. Mas trocando em miúdos, bem grosseiramente, é isso. Né? Se tiver alguém bem técnico aqui, vai me corrigir depois. Então estou falando grosseiramente. Né? Tem que entrar, tem que voltar lá na aula da tia Maricota, depois do capítulo do ciclo de Krebs, para entender isso aí. É um complexo, é bem complexo o sistema que faz isso acontecer. Mas ele acontece quando eu não tenho fibra efetiva no rumen. Né? Então, se não tiver fibra efetiva, não tem bactéria, não tem. O rumen está ácido e vai ficar mais ácido, vai matar mais bactéria e até que o animal pare de ruminar. E para de comer. Parou de ruminar, para de comer. E aí nós temos instalado uma acidose clínica, não mais subclínica. Uma forma de entender, algumas pessoas já devem ter visto, né, a Penn State, né? A gente gosta muito desse cara aqui, porque a gente pode avaliar uma silagem e uma dieta com ela. Por que é importante a gente fazer isso aqui? Trocando em miúdos, quando vamos numa fazenda fazer uma avaliação de dieta ou mesmo verificar por que determinado problema está acontecendo, caso de acidose, enfim, a produção não está chegando onde deveria estar, a gordura caiu, alguma coisa acontece. A primeira coisa a saber é se a dieta está como deveria estar. Pense que 1 minuto a mais ou a menos no vagão de dieta total já arrebenta com a dieta, ou salvo arrebenta. Né? Então, como é que ela funciona? Qual que é a lógica da silagem? Vamos esquecer um pouquinho o gráfico, a tabela aqui. A lógica aqui é o seguinte: nós temos três peneiras, né? Uma que tem uns buracos aqui, não está dando para ver, mas elas têm mais ou menos 1,8 centímetros, quase 2 centímetros. Tudo que for acima disso seria mais ou menos aquela parte interna do focinho que eu mostrei para vocês lá. Seria o que o animal focinharia para fora do coxo. Né? Então, tudo que tiver. Na hora que você faz a peneira da dieta, você vai colocar uma em cima da outra, né? E vai chacoalhar. Tantas vezes para cá, tantas vezes para cá. Você vai fazer um ciclo horário aqui. E, e ela vai ficar. A hora que você separar as peneiras, vão ficar assim. Essa parte aqui então é a parte da sobra. Então, se vamos dizer que eu coloquei aqui 1 kg de dieta. Fui lá no coxo, peguei lá 5, 6 amostras sem escolher, coloquei na peneira, pesei, coloquei na peneira e chacoalhei ela lá. Então, a parte mais fina caiu para cá, a parte mais fina que essa caiu para cá e a última caiu para cá, que é fundo, aqui não tem furo nenhum. Aqui eu tenho um furo de 1 centímetro e 1,8 centímetros, aqui eu tenho uma de 0,8 centímetros e aqui eu tenho uma de 0,18 centímetros. Né? E aí o que acontece? Isso aqui é o que a vaca vai jogar para fora do coxo. Isso aqui
é o que é a fibra efetiva de fato, né? Que ela que ela tá aqui e aqui, desculpa. E aqui eu separo o que está no fundo. Fundo. Por que, que o fundo é tão importante? Porque eu tenho um limite muito grande aqui. Para uma silagem, por exemplo, vamos pegar uma dieta total. Nesta primeira peneira eu tenho que ter de 2 a 8% no máximo. Nesta aqui eu tenho que ter de 30 a 50, né, o FDN efetivo. Aqui eu tenho que ter de 30 a 50, porque aqui eu tenho que ter no máximo 20. Vamos supor que eu fiz a dieta aqui, passei a dieta, aqui não sobrou praticamente nada, aqui sobrou 20% e quase tudo ficou parado nessas duas peneiras aqui. Acidose. Ah, se for no lote 1, 8, 10 kg de ração, é acidose na certa. Ah, mesmo fazendo 3, 4, 5 tratos por dia. Porque aqui deveria ter parado entre 30% e 50%. Essa é a lógica. Tá? E para silagem é a mesma coisa. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente vai lá, passa a peneira na silagem, vê o que deu a silagem, depois pega o coxo e mede de novo. Existe uma discrepância que muitas vezes acontece entre a silagem e a dieta. O que, que você vai enxergar aqui? Cara, tá batendo demais, tá ficando muito tempo no misturador, o misturador tá com faca, tem que tirar as facas, alguma coisa nesse sentido. Mas essa peneira é muito boa por causa disso. Ela me dá mais ou menos a fibra efetiva. E eu preciso numa dieta que tenha entre 30% e 50% nesta segunda. Aí, outra maneira de a gente usar isso daqui é o quê? Passei a dieta que sobrou 2 a 8%. Beleza. O seu trato acabou de passar. O trator máquina, o vagão total mix acabou de passar lá. Aí você vai no final do dia, vamos lá, deu 8%. Vamos pegar esse número aqui. 8% na hora que o trator acabou de passar. Significa uma silagem mais fibrosa, um feno, alguma coisa. No final do dia, a hora que as vacas, antes de passar o segundo trato ou o próximo trato, você foi lá e aqui tem 1, 2%, significa o quê? Que aquilo que a vaca deveria ter jogado para fora porque ela não quer comer, você obrigou ela a comer. Se tinha 8 na hora que o trator passou e tem 2 na hora que você foi lá no resto, na hora que ia raspar, significa que você fez coisa errada. Se tinha 8 no começo, tem que ter 8 no final. Ah, mas vai sobrar muito trato. Não é que está sobrando muito trato, fez errado. Ah, mas eu não pico o feno. Pois é, tem que picar. São as verdades que muitos técnicos não vão falar para o produtor. Não vão porque não quer se indispor, não vão porque. é, enfim, mas é a verdade. É a verdade. É, enfim, quem, quem passa a peneira, quem gosta de passar e acha interessante, vai levar isso muito a sério. Né? E muitas vezes aqui, quando está muito baixo, basta você ir lá no vagão tirar as facas, ou basta você diminuir o tempo de mistura. Né? Tem vagão que mistura toda a dieta em 3 minutos, mas o produtor muitas vezes está pondo em 8, 10 minutos. O que, que vai acontecer? E acontece uma coisa muito ruim ainda, porque o vagão, ele tende a rosca dele tende a jogar tudo para frente do vagão. Né? Quando ele faz isso, a parte mais fibrosa fica para o fundo e a parte mais densa fica para frente. O que, que acontece? As vacas alimentadas no começo, na hora que abre a bica do vagão, vão receber uma quantidade enorme de silagem. As vacas que vão receber por último é enorme de fibra. Então são vários os problemas, são vários os detalhes. Eu ia falar isso na última. A gente volta nesse assunto depois. Então, a fibra efetiva é isso. É a fibra que faz a vaca é, ruminar. E aí, por isso que a gente pega tanto no pé do produtor o porquê que a silagem tem que sair assim e não assim. Isso aqui vem parar aqui, ó, na primeira peneira. Isso aqui é o que a vaca quer mandar embora. Ela perde tempo focinhando, muita ração vai estar grudada aqui a hora que ela jogar isso aqui para fora. Então você está perdendo dinheiro. E afiar uma faca, a maioria das ensiladeiras, elas têm a contrafaca. Parou na hora do almoço ali, ó, abriu uma tampa e puxar uma contrafaca. Pronto, afiou. Sai disso para isso. Né? Ah, o Rodrigo Vilauba é muito chato, ele vai lá na fazenda e obriga a gente a afiar a faca 2, 3 vezes por dia. Sim, é o que eu faria. 2, 3 vezes por dia. Se a silagem, se na média você não consegue um ponto desse entre 1 e 2 centímetros e fica assim, isso aqui é faca desafiada. Ó. É, é um investimento tosco,
tosco. E a gente vê isso quando passa a peneira. No olho nu, isso não chama muita atenção. Aqui, ah, dois casos, né? E eu vou dizer que os dois são com acidose. Aqui tá fácil, né? Mole. Uma bosta dessa no curral, tá definido. Agora, aqui também é um caso de acidose. Subclínico, mas é. Aqui tá visível porque o formato dele tá, né, viu isso aqui, 8, 10% das vacas cagando desse jeito, pronto, tá com problema. Agora aqui, ele é mais sutil. Aqui talvez não dê para ver, mas isso aqui é muco, ó. O muco é uma proteção do intestino. Se isso aqui está saindo nas fezes das vacas, o intestino dela está se protegendo de alguma coisa. Do que? É uma acidose que era ruminal e que está acidificando também o meio intestinal, e isso não é bom. Lá no intestino também tem bactérias. E a defesa do organismo animal é soltar o muco. Né? E quando solta o muco, atrapalha muito da absorção dos alimentos. Os minerais, por exemplo, eles são todos absorvidos lá no intestino grosso, lá no fim do caminho, no fim da rota. Esse muco todo protegendo o intestino, ele limita a absorção. A outra perda limita a energia também, né? E limita a ingestão da água, que também é absorvida em grande parte do intestino. E aqui é que está o problema. Se a gente chega numa fazenda e vê isso aqui, beleza, vai lá na dieta, muda alguma coisinha, muda o manejo, diminui o milho, aumenta a fibra, faz alguma coisinha, sempre é muito fácil de fazer. Agora chegou lá, tá essa situação aqui, muco, às vezes grãos inteiros, ó, não estou falando de grão, que todo grão nas fezes é ruim, não. Mesmo porque não é. Pensa numa espiga de milho, quantos grãos tem. Né? Em 30 kg de silagem, quantas espigas de milho essa vaca não comeu? Entre 25 e 30 espigas, essa é a nossa conta. Olhar para as fezes e ver meia dúzia de grão, não é problema nenhum. Essa vaca comeu milhares de grãos de milho todo dia. Se vê 10, 15 ali em cada bolo fecal, eu não concordo que isso é perda. Perda é quando a gente vê essa grande quantidade de milho aqui no meio das fezes. Aqui sim o cara está perdendo. Né? Às vezes a gente coleta ali um bolo fecal de 1 kg, a gente separa ali 25 a 30 gramas de milho, grão. Né? E aí você multiplica isso pelo número de vezes que uma vaca defeca, a quantidade que ela defeca e quanto de milho você jogou fora. Né? Mas eu nem uso silagem de milho. Pior, esse milho está vindo da dieta, da ração. Muito pior. Então, entender o que é acidose clínica e acidose subclínica só pelas fezes dá. Né? O formato da vaca, igual a gente aprendeu lá atrás, não é tudo. Vê presença de muco, vê presença, às vezes tem uns fios de sangue, né? Esse rompimento de vaso também pode acontecer e também é um indício de. Agora chegou meus gráficos, né? Esse eu sei, mesmo para quem não gosta de gráfico vai entender, isso é muito fácil. E por que eu dou tanta importância para o pico? Por que quando eu vou na fazenda eu fico falando do pico de lactação? Porque é quase uma obsessão. É muito simples. Vamos imaginar duas situações do mesmo rebanho. Vamos pegar a mesma vaca em dois partos diferentes, tá? Vamos pegar a mimosa. A mimosa em 2019 ela pariu e o pico dela foi de 32 litros e meio. Lembra da continha que eu falei? 32 litros e meio vezes 30 dias de lactação vezes 7,5, não esqueça desse número, 7,5. Eu tenho a lactação fechada. Então, essa vaca, e isso é matemático. Pega o pico da vaca, multiplica por 30 e o resultado multiplica por 7,5. Você vai ter quanto essa vaca vai produzir de leite nessa lactação. Então, você está dizendo para mim, Rodrigo, que com 3 meses de lactação é possível definir quanto de lactação, quanto de leite ela vai produzir na lactação? Sim. Por exemplo, se eu pegar 32,5, multiplicar por 30 vezes 7,5, vai dar mais ou menos 8.200 litros, 7.400 litros. Então, esta vaca aqui, mesmo se eu tivesse aqui, medir o leite dela aqui no terceiro mês, já sei que aqui é o pico, se eu pegar isso, vezes 30, vezes 30 porque é o dia de meses, né? Vezes 30, vezes 7,5, 7.400 litros. Por quê? Porque eu sei que depois do pico ela vai cair 8,5% ao mês. Isso aqui é persistência. Né? Essa mesma vaca em 2018, o pico dela tinha dado 36 litros. Com 36 litros, a produção média fechada dela vai bater lá em 8.200, 8.300 litros. E é matemático. Então, por que eu bato tanto no pico? Porque quanto mais alto for esse pico, se eu fui um pouco competente, ela deu 32,5.
No ano seguinte eu consegui, forcei a barra aqui, dei uma dieta melhor para conseguir com 36. Significa então que essa vaca pariu com 800 litros a mais. A diferença aqui. Se no ano que vem eu conseguir forçar essa produção for 40 litros, significa que ela vai dar muito mais leite. Por isso que a gente dá tanta ênfase nos 3 primeiros meses. Se eu não caprichar aqui, a partir daqui, só cai. É natural, isso vai acontecer em qualquer vaca. Vamos dizer, consegui uma vaca com pico de 40 litros. Minha vaca mimosa está com 40 litros. Está com 60, 70 dias de lactação. É possível produzir quanto essa vaca? 40 litros vezes 30, 7,5, dá 9 mil litros de leite na lactação fechada. Entenderam por que é tão importante a gente falar de pico? Gente, mirem. Quem for produtor de leite, façam suas vacas ter o maior pico possível. Depois daqui, ó, sossegado. Os problemas metabólicos vão embora. Chega aqui, ó, essas vacas vão estar comendo a média de 3, 4 kg de ração por litro de leite. É pouco. O investimento todo tem que ser aqui, ó. Se você for morno aqui, vai ser igual essa vaca aqui, ó. Morno aqui, pico morno, morno. Aqui não importa se ela está com 50, 60, 70, 80 litros. A queda vai ser sempre mais essa, mais ou menos isso. Se você é produtor, pega lá, se você mede o leite todo mês e faz a conta. Uma outra vaca vai dar 10, 11, uma outra vai dar 6, 7, mas a média do seu rebanho não vai fugir disso. 8,5. Chegou meus gráficos, adoro meus gráficos. Esse aqui foi um trabalho feito com 2 lotes de animais do mesmo rebanho e separados aleatoriamente, não foi separado por produção, nada. E aqui o trabalho era o seguinte, é provar que aquele 3-1 que a gente faz e vê os produtores fazendo no geral, ele é um tiro no pé. Então, qual que é a situação aqui? A gente pegou um lote de 16 ou 17 animais, não lembro, e para esse lote, do dia que ele pariu até o dia que ele secou, nós demos 1 kg de ração para cada 3 litros de leite que ela produziu. Veja que o pico, 31 litros. Ele aconteceu com 3 meses, é o que deveria ter acontecido. Como foi medido uma vez por mês, talvez esse pico tenha acontecido aqui um pouquinho antes. Né? Veja que o outro lote teve um pico um mês antes, mas talvez eles tenham sido até juntos. Mas um puxou para cá e o outro puxou para cá. Mas veja que a persistência foi praticamente a mesma. Veja que a queda é praticamente a mesma. Aqui teve uma queda maior aqui no quarto mês, talvez algum problema metabólico, sei lá. Mas não consideraria isso. Eu consideraria que a média de queda foi a mesma. Né? Esse lote azul, o que nós fizemos? Nós forçamos a barra nos primeiros 3 meses, fazendo o quê? Para cada litro de leite, para cada 2,5 litros de leite, eu fornecia 1 kg de ração. Aqui 3, aqui 2,5. Então significa que esta dieta ficou muito mais cara que essa, com certeza. Né? Para cada meio litro de leite a mais, eu usei mais ração. No final da história toda, nós usamos mais ou menos 500 kg de ração a mais. Esse lote vermelho consumiu 2.700 quilos e o lote azul 3.200. Só que com esses 500 quilos de ração, a gente produziu 2.000 litros de leite. Pô, é uma relação de 1 para 4. Né? E veja o que aconteceu aqui. Ó. Aqui foi todo mundo igual. Dos 3 meses até os 6 meses, elas comeram iguais. 3 para 1. Né? Veja que esta vaca não perdeu produção, não teve uma barriga para baixo, porque a gente diminuiu. E a partir daqui, do 6º mês, esta continuou com 3 para 1. Veja que não teve aumento de produção e esta eu baixei para 1 para 3,5. Significa que para cada litro de leite, para cada 3,5 litros de leite, eu forneci 1 kg de ração. Veja que não teve queda de produção. O que eu usei aqui? A inteligência. E o que nós provamos? Forçar a barra aqui e aliviar aqui. No frigir dos ovos, a média aqui eu usei 1 para 3, mas aqui eu usei 1 para 3,3. Quer dizer, eu acabei usando menos ração para o lote azul proporcionalmente, porque eu usei menos ração aqui, nesse terço final. Usei um pouco mais aqui e um pouco menos aqui. Gente, é isso. Sabe quando vocês vão ver isso aqui em alguma revista? Nunca. No canal rural? Nunca. Vou falar para vocês, eu nunca vi uma palestra, eu nunca ouvi ninguém falar isso. E é óbvio, é tão óbvio. Né? E aqui eu estou falando, não estou nem entrando no mérito da quantidade de energia de ração, estou pegando uma ração média, qualquer que seja. Aqui nós consideramos um rebanho de alta produção, mas ela poderia ser aqui, entre 25 e 28 litros, o pico. A conta seria a mesma.
você no final das contas produziria mais leite e consumiria menos ração por litro produzido. A eficiência alimentar seria menor. Esta vaca, de fato, elas chegaram mais gordas na secagem, mas elas não chegaram tão melhores que essa. Então, não teve diferença estatística. Nós estamos repetindo ele agora num rebanho de produção menor. Como a gente não pode ir lá, não sei como é que está. Inclusive, esse mês eu não recebi a pesagem do leite ainda. Né, que sempre acontece no meio do mês. Mas está seguindo a mesma regra. Está mais ou menos assim. E vamos ver. Eu estou bem curioso para saber como é que vai ficar. O lote é maior e vai ser mais claro, vai clarear mais. E esse gráfico aqui, para encerrar a área de gráfico, é o que é a vida da vaca inteira. Né? Vamos pensar aqui, ó, pariu, né? O que acontece com a produção? Sobe, sobe, sobe até o pico, depois começa a cair uma proporção de 3,5 ou de 8,5% ao mês. Isso vai acontecer para todo mundo. O consumo de matéria seca, nos 2, 3 primeiros meses, sempre vai ser menor do que o consumo. O que significa aqui, então? Que neste período a vaca vai estar perdendo score corporal, a menos que a gente faça alguma coisa. Mas esse é o geral. Né? Então, eu tenho uma vaca que precisa comer isso, mas ela só está comendo para produzir isso. Então, tem uma vaca perdendo peso. Então, o peso está aqui em amarelo. Mais ou menos aqui, ó, acontece um equilíbrio. Né? Embora ele esteja consumindo menos, aqui eu tenho uma depressão de consumo, de produção já. Então, aqui esse animal geralmente vai parar de perder peso. Neste momento, a taxa de prenhez que vinha a zero começa a subir um pouquinho. Lembra que aqui era 5, 6%, subia para 50 e poucos por cento. A hora que essa vaca começa a ganhar peso, porque o que ela produz já é suprido pela dieta, a taxa de prenhez vai subir. É isso. Esse gráfico, ele resume tudo que a gente precisa saber. É claro que o veterinário tem que estar atento a isso, o dono da fazenda tem que estar atento a isso, o zootecnista tem que estar atento a isso, e todos têm que estar atentos a isso, porque quem paga a conta da fazenda é o leite. É o leite quem paga a conta da fazenda. Então, nós temos que fazer a vaca produzir, tem que fazer a vaca produzir saudável, porque vaca saudável produz por mais tempo, produz por mais vezes. Né? E aqui a indicação de consumo, mas qual é a ração? Depende, se for uma vaca de 20 litros é uma ração, se for uma vaca de 30 litros é outra, se for de 40 é outra. A grande vantagem que nós temos hoje, nós temos produto para todas as necessidades. Né? Qualquer que seja a faixa de produção, nós temos. Então esse gráfico, pelos técnicos e pelo produtor, ele tem que ser uma coisa muito clara, clara como água. Ela tem que ser levada a sério. Tem que ser levada. Aqui, para quem não conhece, né? Para quem tem uma vaca com pico de 15, 16 litros, via lá, que essa é a linha de produto que nós temos para as vacas mais pé no chão, que a gente fala. Aqui nós temos aí de médias de 10, 12, que usam as rações econômicas, as Vialac normais, Vialac 20, 22. Nós temos as Standard e depois nós temos as Prêmios, que é, por exemplo, a Unique, uma baita de uma ração. Né? Tudo que vocês virem na linha Socio com esse logo aqui, Evialis, significa que são produtos super premium, acima da média. Aqui são os produtos que têm as rações com tamponante, com adsorvente de micotoxina, tem as rações funcionais, de pré-parto, de pós-parto. Então, tudo que vocês virem aqui significa produtos fora da curva. Né? Hoje cedo ainda desafiei alguém a apresentar no grupo que nós temos da empresa, alguém a apresentar para mim algum concorrente que tenha um produto superior ao nosso. Até agora ninguém. E aqui, um resumão da nossa linha Nutriz Max, que são as rações de produção, elas são feitas com milho, soja, tamponante, é o que a gente tem de melhor hoje. Aqui um adendo, né? Elas não deveriam ser usadas por todo mundo, então a gente tem esse tipo de produto para ser usado em vacas de alta produção, mas não em vacas de alta produção que já tem um aporte de milho muito forte, por exemplo, um, um complemento com grão úmido, por exemplo, uma silagem com muito grão. Então, porque elas são feitas com milho e soja, uma ração de 18% dessa linha, por exemplo, tem 80% de milho. Né? Imagina uma vaca dessa comendo 12, 13 quilos dessa ração, mais uma silagem com 30 de grão, é uma bomba. Né? Mesmo que tenha tamponante, ionófilo, tem tudo,
vai ter problema. Por isso que a gente tem indicado nessas situações a Unic. Tem praticamente a mesma energia, pouquíssima coisa a menos, mas ela tem uma quantidade de milho um pouco menor. Então ela tem essa vantagem de conseguir uma produção alta em qualquer situação. A gente pode usar aí 15 quilos dela sem grandes problemas. Depois tem uma linha Vialac Mix, que tem milho, polpa, é, milho laminado, soja tostada, o que nós temos de melhor hoje. E se encaixa também em qualquer situação. Aqui é a Mix que eu tinha mostrado, já tinha mostrado esses lá na semana passada, né, que é uma ração completamente diferente, com o ponto negativo dela é que a gente só consegue fazer ela em Três Corações, no sul de Minas. Isso é a parte ruim. Aqui o nosso manual, para quem quiser. Esse manual aqui é um manual que explica como é que funciona o sistema em rádio formulação. Todo mundo, a maioria dos técnicos no Brasil usam o sistema NRC, que é o americano, e existe um outro sistema que é o INRA francês, que é o sistema que a gente formula hoje no Brasil. E os dois funcionam muito bem, mas para quem tiver curiosidade de saber o que significa o FL, PEDIM, PEDI, tem nesse manual. É só entrar em contato, deixar o e-mail, o WhatsApp que eu mando para vocês em PDF. E a gente vai imprimir uma leva deles em breve também. Depois, se quiser mandar o endereço, a gente manda impresso também. Com esse já é o terceiro, né? Mas tem o de Bezerra, tem o de Periparto e tem esse. E é isso.